Amém? Gênesis 45, a partir do versículo 1. Amém? Pode continuar assim. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bramou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, senão José ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou-se a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai e meus irmãos? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai do Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. E aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não empobreça tu e a tua casa, e tudo que tens. Eis que vedes que vos mesmo, o meu irmão Benjamim, eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. E anunciais a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando ele, chorou também Benjamim. José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Que é o versículo de número 15. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Sim, Jesus. Nós te adoramos, nós te glorificamos o teu nome, ó Deus, essa noite, pela tua presença, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Pai. Abençoa nossas vidas, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, cada família, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar e para glorificar o teu santo nome. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Nós vemos aí, do versículo 1 até o versículo de número 15, de Gênesis 45. A história, meus irmãos, da vida de José, ela é uma das mais bonitas de toda a Bíblia. José, a Bíblia nos mostra que ele era um homem temente a Deus. A Bíblia nos mostra que José era um homem que confiava em Deus acima de qualquer situação. A Bíblia nos mostra que José, meus irmãos, ele era um homem que confiava em Deus, que colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. José, ele era diferente dos seus demais irmãos, que muitas vezes deixava Deus para depois, que muitas vezes levava uma vida longe dos caminhos do Senhor. José era diferente dos seus demais irmãos. José era este homem temente a Deus, um homem que confiava em Deus, um homem que tinha a sua vida na presença do seu Deus. A história de vida de José, meus irmãos, ela é um exemplo para todos
nós. A história da vida de José é um exemplo para todos nós. Pois José, meus irmãos, ele foi exemplo de um servo de Deus. José, ele foi exemplo de um homem que soube esperar em Deus em todos os momentos da sua vida. José, ele foi exemplo, meus irmãos, de um homem que colocou a sua vida na total dependência de Deus. José, meus irmãos, foi este homem que foi exemplo, que soube perdoar, que soube passar por cima daqueles que lhe ofenderam. Então José é um homem que deu exemplo para nós, de um homem que soube perdoar todos aqueles que lhe fizeram mal. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que José, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido para o Egito. E a Bíblia nos mostra que José, quando ele se apresentou diante de Faraó, José, ele já estava com 30 anos. Nós vemos, meus irmãos, que foram 13 anos de escravidão. Foram 13 anos de sofrimento como escravo ali na terra do Egito. Foram, meus irmãos, mais de 20 anos José longe da sua família. Foram quase 20 anos longe da sua família. Foram quase 20 anos distante do seu pai, distante das pessoas que ele amava. Foram quase 20 anos José distante da sua terra, a terra que ele amava. Mas, meus irmãos, José estava longe do seu pai, da sua terra, da sua família, mas José estava sempre perto de Deus. José não abandonou o seu Deus. José não deixou Deus para depois. José estava longe de tudo aquilo que ele amava, mas ele estava perto de Deus, porque era Deus que estava o guardando, era Deus que estava abençoando, era Deus que estava guardando ele naqueles dias de luta, naqueles dias que ele estava ali como escravo na terra do Egito. Apesar, meus irmãos, de tudo que havia acontecido com José, meus irmãos, ele soube esperar em Deus. A fé de José, meus irmãos, durante a sua vida, nós vemos que a fé de José, ela não diminuiu. Ele estava como escravo, ele estava como prisioneiro, ele estava sofrendo. Mas nós vemos, meus irmãos, que a fé de José, ela não diminuiu. Que o compromisso de José com Deus, meus irmãos, não foi abalado. A fé dele não diminuiu, o seu compromisso com Deus não se abalou. José, ele continuou fiel com Deus, ele continuou fiel diante de Deus em todas as situações a qual ele estava passando ali no Egito. José, meus irmãos, ele continuou fiel, fugindo do pecado, fugindo daquilo que poderia afetar a sua vida. Ele continuou fiel com o Senhor, fugindo do pecado e buscando em Deus, em oração, todos os momentos da sua vida, pedindo a Deus força para vencer os dias difíceis que havia abatido sobre a sua vida. A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra que Deus, ele abençoava José em tudo a qual ele colocava a sua mão. Em tudo que José colocava a sua mão, Deus abençoava. Deus abençoou, meus irmãos, a casa de Potifar por amor de José. Deus abençoou a prisão a qual ele estava preso por amor a José. Deus abençoou toda a terra do Egito por amor a José. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, tudo aquilo que José, ele colocava a sua mão, Deus o abençoava. A Bíblia, meus irmãos, nos fala que o homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o coração. Deus olhava para o José e Deus via em José um homem de fé. Deus olhava para o José e via em José um homem
situação, um homem que buscava Ele em todas as situações da sua vida. Deus olhava para José e via este homem que era um verdadeiro servo dele. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que José, apesar de todas as lutas, que apesar de todas as dificuldades que ele encontrou ali no Egito, sendo escravo naquele país, a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que José, ele manteve a sua fé, ele manteve a sua confiança em Deus. Todo o seu sofrimento jamais foi capaz de abalar a fé de José, jamais foi capaz de abalar a confiança de José no seu Deus. Ele soube esperar, porque a sua fé e a sua confiança estava neste Deus Todo-Poderoso. José, meus irmãos, foi aquele homem que tinha muitos motivos para vingar de seus irmãos. José, ele tinha muitos motivos para vingar dos seus irmãos, porque ele havia sido vendido pelos seus irmãos. Ele tinha muito motivo para vingar da mulher de Potifar, porque ele foi acusado injustamente. Mas José, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que ele escolheu o melhor caminho. Ele escolheu o caminho do perdão. Ele escolheu o caminho de perdoar os seus irmãos. Ele escolheu o caminho de perdoar a própria esposa de Potifar que o havia acusado. José, ele tomou a melhor decisão. Ele entrou pelo melhor caminho. Ele escolheu o caminho do perdão, o caminho de perdoar todos aqueles que lhe havia feito mal. José, meus irmãos, ele tinha muitos motivos para vingar dos seus irmãos. Mas nós vemos, meus irmãos, na Bíblia, que dentro do coração de José não achou lugar para vingança. No coração de José, meus irmãos, não havia lugar para vingança. Dentro do coração de José não havia lugar para o ódio, porque José, ele escolheu perdoar os seus irmãos. José, ele escolheu perdoar a mulher de Potifar. Dentro, meus irmãos, do coração de um cristão, dentro do nosso coração, meus irmãos, dentro do coração de um servo de Deus, jamais pode ter lugar para o ódio, para a vingança. Dentro do coração de um servo de Deus, de um conhecedor da palavra de Deus, não pode ter espaço para o ódio, para a vingança. Dentro do coração de José, que era servo de Deus, não havia espaço para a vingança, apesar de ter muitos motivos, mas não havia espaço para a vingança, não havia espaço para o ódio. E nós, meus irmãos, como servo do Senhor, nós temos, meus irmãos, que entrar sempre por este caminho, o caminho do perdão, o caminho de perdoar aqueles que muitas vezes têm nos ofendido. O rancor, meus irmãos, o ódio, a mágoa, o desejo de vingança nunca achou morada dentro do coração de José. Dentro do coração de José não tinha lugar para essas coisas. O rancor, a mágoa, a vingança, o desejo de vingança. Dentro do coração de José não havia morada, não havia lugar para essas coisas. Porque José, meus irmãos, ele era um servo de Deus. Porque José servia este Deus. E nós, meus irmãos, dentro do nosso coração também não pode ter lugar para essas coisas, para o ódio, para a mágoa, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos magoados, mas dentro do nosso coração não pode ter lugar para o ódio, para a mágoa, para o desejo de vingança. Nós temos, meus irmãos, que fazer como José. Nós temos que liberar o perdão. Nós temos que perdoar. Como José, ele liberou o perdão. Como José, ele perdoou. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Deus o abençoou. E nós, como servos do Senhor, se nós assim procedermos,
A bênção de Deus vem sobre nossas vidas. A bênção de Deus vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A história de José, meus irmãos, nos ensina muito sobre o perdão. Talvez foi um dos perdão mais bonitos dentro da Bíblia. Então a história de José nos ensina muito sobre o perdão. José, como eu disse, ele tinha muitos motivos para entrar pelo caminho da vingança. Mas José, meus irmãos, ele escolheu o melhor caminho. Ele escolheu o caminho de perdoar. O perdão, igreja, sempre será o melhor caminho. O perdão sempre é o melhor caminho para com aqueles que muitas vezes nos magoam. O perdão sempre é o melhor caminho. E José, meus irmãos, ele é um exemplo para nós de um homem que perdoou os seus irmãos, que perdoou a esposa de Potifar. Ele é um exemplo para nós. E como cristão, meus irmãos, como servo do Senhor, nós temos que entrar sempre por este caminho, o caminho de perdoar todos aqueles que muitas vezes nos causam sofrimento. O perdão, igreja, ele não é um pedido de Deus para os homens. O perdão não é um pedido de Deus para os homens, mas é uma ordem de Deus para nós. O perdão é uma ordem de Deus para cada um de nós. Deus não nos pede para perdoar, mas Deus nos ordena para que nós venhamos a perdoar. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra: perdoai uns aos outros, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Se Deus nos perdoou, meus irmãos, em Cristo Jesus, nós também temos que perdoar. Então o perdão, igreja, é uma ordem de Deus para mim, é uma ordem de Deus para você, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Porque assim, meus irmãos, a Bíblia nos fala: perdoai uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. A oração, meus irmãos, do Pai Nosso, ela nos mostra, meus irmãos, a oração do Pai Nosso, ela nos mostra: se nós não perdoarmos, nós nem podemos pedir perdão a Deus. Por quê? Nós vamos pedir perdão a Deus se nós mesmos não perdoarmos os nossos irmãos. Se o nosso Deus, Ele nos perdoou, e nós não vamos perdoar os nossos irmãos, a oração do Pai Nosso, meus irmãos, ela nos mostra que nós não podemos nem pedir perdão para Deus, se nós não perdoarmos as outras pessoas, não perdoarmos aquele que tem nos ofendido. Então, meus irmãos, a oração do Pai Nosso, ela nos mostra que nós temos que perdoar, porque assim Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Devemos perdoar, meus irmãos, porque necessitamos do perdão de Deus. Nós devemos perdoar, porque nós necessitamos do perdão de Deus. Devemos perdoar, porque o próprio Deus, Ele nos perdoou em Cristo Jesus. E se nós quisermos sermos verdadeiros cristãos, nós temos que perdoar uns aos outros. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, aquele que conhece a palavra de Deus, nós temos que perdoar uns aos outros, porque a Bíblia nos mostra que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos justificar, falando, eu é que estou certo, foi ele que me fez mal, foi ele que me magoou. Mas diante de Deus, meus irmãos, nós somos todos falhos. Diante de Deus, nós somos todos culpados. Diante de Deus, nós somos todos pecadores. Então não tem essa, meus irmãos, que foi ele que te fez isso, ele que fez aquilo. Nós somos todos falhos, nós somos todos pecadores. Nós necessitamos do perdão de nosso Deus. E como servo do Senhor, nós temos que perdoar para nós sermos perdoados. Não importa se você está certo ou se você está errado. O que importa é que nós devemos perdoar
para que Deus também, meus irmãos, nos perdoa. Para que Deus também, Ele venha a nos perdoar. Deus, meus irmãos, Ele nos perdoou ao ponto de dar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por todos nós lá na cruz do Calvário. Deus nos perdoou de uma forma tão linda, de uma forma tão maravilhosa, que Ele nos deu seu Filho amado, que Ele nos deu Jesus Cristo, para morrer por todos nós lá na cruz do Calvário. E como, meus irmãos, nós poderemos não perdoar? Como nós não poderemos odiar aquele a quem Deus deu a sua própria vida para nos perdoar? Como nós não poderemos perdoar, meus irmãos, ou deixar de perdoar aqueles a quem Jesus perdoou e deu a sua própria vida lá na cruz do Calvário? Nós devemos perdoar, meus irmãos, porque Jesus Cristo nos perdoou. E se Jesus Cristo perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? Se Jesus Cristo nos perdoou quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos ainda falhos, Jesus Cristo nos perdoou. E quem é nós? Quem somos nós para deixar de perdoar? Sendo que o nosso Deus, Ele nos perdoou enquanto éramos pecadores, éramos falhos diante de Deus. Hoje, meus irmãos, é o culto do milagre. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ser abençoados, nós estamos aqui porque nós queremos ser abençoados. É culto do milagre, nós estamos aqui porque nós queremos receber milagres do nosso Deus. Tendo, meus irmãos, mas como nós poderemos receber um milagre tendo nosso coração cheio de rancor, cheio de mágoa? Como nós poderemos receber algo de Deus se nós não perdoarmos os nossos irmãos? Como nós poderíamos receber bênção do Senhor, milagres do Senhor, tendo nosso coração cheio de mágoa, tendo nosso coração cheio de inveja, tendo nosso coração que não perdoa o nosso semelhante, que não perdoa o nosso próximo? Como nós poderíamos receber milagre tendo o nosso coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa? Será, meus irmãos, que nós vamos receber algo do Senhor nessa situação? Será que nós vamos receber algum milagre das mãos de Deus, tendo o nosso coração com mágoa, com rancor, com falta de perdão? Se você quer receber o seu milagre, se você quer receber a sua bênção, e nós estamos aqui porque nós precisamos de bênção, nós precisamos de ser abençoado, nós precisamos dos milagres de Deus na nossa vida. Mas para nós recebermos, meus irmãos, nós temos que perdoar, nós temos que limpar o nosso coração, nós temos que tirar isso da nossa vida, para que Deus venha nos abençoar. José, ele foi abençoado, porque no seu coração não tinha espaço para essas coisas. José, ele foi um homem grandemente abençoado por Deus, em tudo que ele fizera, que ele fazia, Deus abençoava, mas porque no coração dele não tinha espaço para essas coisas. José recebia milagres de Deus, e nós, como servos do Senhor, se nós quisermos receber milagres de Deus na nossa vida, nós temos que ter o nosso coração limpo, nós temos que perdoar, nós temos que tirar a mágoa, o ódio. E assim, meus irmãos, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua vida. O perdão, igreja, ele libera a bênção de Deus sobre nossas vidas. O perdão, ele libera o milagre de Deus na nossa vida. Você quer milagre de Deus? Entre por este caminho de perdoar, de buscar em Deus. Porque José, meus irmãos, ele recebeu bênção, mas porque no seu coração havia perdão, havia a bênção do Senhor. E se nós quisermos receber milagres, bênção na nossa vida, nós temos que entrar por este caminho, de limpar o nosso coração, de tirar a mágoa e de liberar perdão.
O caminho, meus irmãos, para receber a bênção, o caminho para receber o milagre de Deus é perdoar. Perdoa e seja abençoado. Perdoa e receba o milagre de Deus na sua vida. Libere o perdão, meus irmãos. Como um dia José liberou o perdão e foi um homem grandemente abençoado pelo Senhor. E para nós concluirmos, igreja, nós falamos sobre José, um homem que perdoou os seus irmãos, que perdoou a esposa de Potifar, um homem que foi injustiçado de todas as maneiras. Ele foi injustiçado não somente um mês, um ano, 2 anos, mas foram muitos anos. Mas ele perdoou, ele liberou o perdão. Nós falamos de José, este homem, mas existe alguém muito mais superior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de perdão. Jesus Cristo, Ele nos perdoou, quando Ele deu a sua vida por todos nós lá na cruz do Calvário. Ele nos perdoou de uma forma tão maravilhosa, dando a sua própria vida por todos nós lá na cruz do Calvário. O nosso maior exemplo de perdão se chama Jesus Cristo. Quando Ele nos perdoou lá na cruz do Calvário. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele nos perdoou lá na cruz do Calvário, que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, também lá na cruz do Calvário. E também, meus irmãos, lá na cruz do Calvário, Ele levou todos os nossos pecados. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de perdão. Ele nos perdoou, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e lá na cruz do Calvário, Ele conquistou para cada um de nós a bênção e a salvação. Ele nos comprou de volta para o nosso Deus. Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de perdão. E que nós somos cristãos, nós temos que ser parecidos com Jesus Cristo. Vamos liberar perdão, vamos pedir perdão, vamos perdoar. E com certeza, meus irmãos, você que está esperando um milagre, você que está esperando uma bênção na sua vida, se você entrar por este caminho, saiba que o milagre, que a bênção do Senhor vai chegar sobre a sua casa, sobre a sua casa. Amém? Que Deus assim nos abençoe, amém? Vamos nos colocar de pé? Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos. Nós precisamos da ajuda de Deus, da presença de Deus na nossa vida, né? Porque nós somos falhos, mas que Deus nos fortaleça, que nosso coração possa estar sempre cheio da presença de Deus, do amor de Deus, para que nós possamos a perdoar, para que nós possamos, né, fazer aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. Amém, Jesus. Deus poderoso, nós te louvamos por esta noite, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Meu Deus, que como um dia, Senhor amado, José perdoou os seus irmãos e se tornou, Senhor amado, governador de toda a terra do Egito, um homem abençoado pelo Senhor, um homem a qual tudo que ele colocava a mão, o Senhor abençoado, o Senhor prosperava, ó Pai. Assim como o Senhor também nos perdoou em Jesus Cristo, ó Pai, dando a vida por nós na cruz do Calvário, através do teu Filho amado, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, ó Pai, e nós te pedimos, ser conosco, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a cada dia, nos ajude a perdoar, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a entrar neste caminho, ó Pai. Meu Deus, e abençoa nossas vidas, ó Pai, para que teus filhos, para que a tua igreja, Senhor, possa receber milagres, possa receber bênção, ó Pai, se nós entrarmos por este caminho. Receba, Senhor, a nossa oração, receba o nosso pedido e abençoa nossas vidas, ó Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.